indústria mais competitiva e mais responsável. Carros mais seguros, mais eficientes, menos poluentes e com preços mais baixos. Essas são algumas das metas do novo regime automotivo lançado recentemente pelo governo federal. As regras do chamado Inovar Alto entram em vigor já em 2013 e valem até 2017. As empresas que se habilitarem ao programa, cumprindo uma série de requisitos, terão contrapartidas na redução do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Analisar as possibilidades que esse plano traz ao setor automotivo é pensar em formas de incentivar as empresas a investirem em desenvolvimento tecnológico, pesquisa e inovação, fortalecendo toda essa cadeia produtiva, para um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute as novas regras que irão balizar o setor automotivo nos próximos 5 anos. Para essa conversa, convidamos Carlos Manuel de Carvalho, gerente executivo do Arranjo Produtivo Local do Grande ABC. Bem-vindo. João Caire, secretário-geral da CNM CUT, e Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Bem-vindos a todos. Sumo estratégico, ferramentaria, pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico, recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, capacitação de fornecedores e de engenharia e tecnologia básica. As montadoras de veículos que investirem segundo essas regras específicas, nesses 8 itens do Inovar Alto, conquistarão abatimento no IPI. Quais são as expectativas? Que impactos essas medidas poderão gerar no setor? Na verdade, o que muda com o novo regime automotivo? Façam para a gente, para começar, um quadro geral dessa situação. Rafael, vou começar com você. Bom, prazer estar aqui. A nossa expectativa com o regime, ela é vasta. Nós temos uma expectativa muito positiva dos efeitos que ele pode causar a favor do Brasil, a favor da classe trabalhadora brasileira, pela amplitude que ele acabou se mostrando. Nós estamos diante de na minha opinião, do maior programa que o governo Dilma até agora apresentou para a sociedade brasileira. Marca fortemente o governo dela. O governo Lula teve 2 programas de política industrial interessantes, mas foram programas iniciais, porque o Brasil ficou muito tempo sem uma política industrial. Diziam que a melhor política industrial não existia política industrial, né? Governos marcados pelo neoliberalismo. E hoje não. Então o governo Lula retomou esse debate. A Dilma agora faz um programa que é muito abrangente. Na nossa opinião, é um programa como foi os programas de planejamento do Juscelino, mesmo ainda na fase da ditadura militar. Houve um programa muito forte de desenvolvimento para o Brasil. E o Brasil Maior, pela amplitude, eu acho que vai ser um programa que vai demarcar novas fronteiras para o Brasil nessa área que nós defendemos tanto, que é a área das indústrias. Da indústria. E no caso, o Brasil Maior, né? O Brasil Maior e o novo regime está dentro, e o regime dentro do Brasil, nova política. Exatamente. E o regime dentro do Brasil Maior, ele pega um mercado brasileiro, que será o 4º maior mercado do mundo nos próximos 5, 6 anos, e transforma esse mercado brasileiro num principal ativo a favor dos trabalhadores brasileiros, da sociedade brasileira. Evidentemente, nós não temos uma montadora nacional, apenas iniciativas do passado, nenhumas acabaram se confirmando. Então você faz um programa exatamente num segmento muito internacionalizado, tanto pelas montadoras, todas são internacionais. O setor de autopeças também, na sua grande maioria, estão na mão de sistemistas também multinacionais, e um pedaço da indústria brasileira. Então, sistemista é o quê, para quem não conhece? Sistemistas são as grandes autopeças internacionais que estão no primeiro nível de distribuição de peças para montadora. Isso foi um processo de organização das montadoras no seu processo de produção e de peças, e ela separou em vários níveis, né? Então, o sistemista é aquele primeiro nível que atende a montadora, que fornece os subconjuntos, as peças mais estratégicas, como hoje eletroeletrônico é muito importante esse componente no carro, motores
e assim vai. Se bem que motores ainda é mais produzido pelas montadoras mesmo, né? Mas você pega esse primeiro nível, é tudo internacionalizado. Então, o mercado brasileiro, do porte que estava perdendo muita força de geração de emprego, de produção de riqueza, de conhecimento, por conta da característica das empresas, que desenvolvem fora do Brasil. Tem plantas aqui importantes no Brasil, mas todo o processo de desenvolvimento tecnológico, estratégico, está fora do Brasil. Então nós temos um grande mercado, e esse grande mercado não se traduzia em empregos de qualidade, cada vez de maior qualidade, e decisões tomadas aqui, que as decisões todas são tomadas fora. E uma exploração do mercado brasileiro a partir da perspectiva de fora do Brasil. Então o programa, na minha opinião, tem essa qualidade, que é trazer para o nosso país as tomadas de decisão. Ou seja, faz uma inflexão na indústria automotiva. Faz uma inflexão na indústria automotiva. A Ford, conversando conosco lá, nos disse: eu não tenho que cumprir nenhuma exigência em país nenhum do mundo. Vai ser a primeira vez que eu vou ter que atender requisitos para operar dentro de um país, porque eu não tenho essas obrigações em nenhum país em que a Ford está instalada com alguma operação. Então vamos botar o Carlos na conversa. Carlos, bem-vindo. Obrigado. Faça também uma avaliação, essa primeira avaliação aí, como é que você concorda com o Rafael? O regime automotivo, ele ao contrário do que o mundo escolheu como decisão para resolver a sua crise automotiva, a gente não pode esquecer que a indústria automotiva é indústria importante em qualquer local do mundo. E é uma indústria que tem passado por uma crise constante. E os países têm encontrado a solução qual? De proteger a indústria, a primeira base, a indústria automobilística, dando a ela recursos, incentivos, proteção. Algumas pessoas acham que o regime automotivo brasileiro tem o mesmo DNA, mas não tem. Esse regime automotivo brasileiro ele se diferencia pelo seu próprio título. Ele é um decreto para inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva. Começa assim. O que significa isso? O que é adensar a cadeia? Então, ele não é um regime para beneficiar a montadora. Ele é um regime para incentivar que a cadeia produtiva toda se transforme numa cadeia competitiva, mais consistente, com tecnologia, com inovação. E todo esse desenvolvimento da cadeia produtiva vai resultar num automóvel mais barato, eficientemente mais energético, que ele possa, além de ser fabricado, gerar emprego no Brasil. Foi o que o Rafael falou. Essa é uma solução que o mundo não encontrou. Que quem encontrou foi o Brasil. Por quê? Porque a presidente abriu para outros interlocutores. Todo momento que você tinha uma crise no setor automotivo no mundo, você chamava o presidente da montadora, punha de frente do presidente e falava: o que você quer? Não, dessa vez a presidente chamou Anfávia, o Sindipeça, o sindicato, o APL, as universidades, as prefeituras municipais, todos tinham uma demanda específica para o seu local de trabalho ou para a sua visão política. Disso saiu uma construção extremamente inteligente, que eu acho particularmente. A gente recebeu visita de um pessoal da Espanha semana passada, que vieram entender o regime automotivo brasileiro. E já tem um começo de discussão no norte da Espanha de tentar replicar isso aqui lá. Porque é um regime extremamente moderno que não beneficia a montadora, mas o adensamento da cadeia produtiva. Porque beneficiar a montadora, na realidade, é permitir que ela lucre. E na concepção do capitalismo, você lucra onde você produz mais barato e vende mais caro. Então, quando você incentiva essas montadoras, se elas ficarem sozinhas, elas vão produzir na China. Mas não tenha dúvida. Então traz lá com custo muito barato e vende no mercado onde é mais caro. Não, no Brasil não é assim. Se você quiser trazer do lugar mais barato, o carro fica mais caro. Mas se quiser adensar a cadeia produtiva local, o carro fica mais barato. Ou seja, isso não é, embora seja uma política que poderia ser entendida como protecionista, na verdade não é protecionista. Está protegendo a indústria nacional, mas não se caracteriza como protecionismo. Não é impedir a competição internacional, mas desenvolver a competitividade da indústria nacional. É isso, Caires, entra na conversa aí. Não. Como é que você vê? Bom estar aqui também, estar de volta aqui esse debate é muito interessante e também seria bom divulgar mais, né? Porque na verdade a grande imprensa ela só divulga algumas coisinhas, fala de impostos, de aumentar o preço de carros importados e não coloca na verdade o que é
o viés disso daqui, a discussão de você fazer uma política industrial, como bem lembrou o Rafael, que antes era melhor não fazer. E não fazer, nós sabemos o que aconteceu, né? O país foi cada vez caindo mais, a participação da indústria no PIB da economia foi diminuindo. E isso, na verdade, é um grande projeto do qual nós, como os metalúrgicos, a CNM como entidade nacional, teve uma participação ativa e o governo atendeu muito das nossas propostas que foi discutida com os sindicatos metalúrgicos no Brasil como um todo e também com o empresariado interessado nisso, né? Uma coisa interessante é essa questão dos sistemistas, que é o primeiro nível. Na verdade, aqui nós temos grandes empresas, são 4, como a Vision, a Delphi, a Siemens e a Continental, que são grandes empresas estrangeiras que fornecem para as empresas. No Brasil, nós não temos montadoras, temos uma outra experiência aí, tivemos a Troller, que foi comprada pela Ford, e alguma outra empresa que faz carro esportivo, mas não é, vamos dizer assim, montadoras. Mas temos ainda algumas grandes empresas no setor de autopeças brasileiras, que com o desenvolvimento desse regime automotivo pode se tornar uma grande empresa com esse adensamento da cadeia produtiva e no futuro a gente ter grandes empresas sistemistas brasileiras, que é muito importante, porque entendemos que o setor automotivo, apesar de se falar só de carros, ele não envolve só carro, ele envolve siderurgia, ele envolve plástico, ele envolve N empresas que fornecem para esse setor. E uma cadeia muito longa, né? Muito isso, longa. Inclusive a função estratégica na economia dos países. E que gera muito emprego. E do ponto de vista do projeto do novo regime, não é emprego simplesmente o emprego de um colocador de parafuso. Na verdade, nós estamos trazendo de volta o papel da engenharia, porque os engenheiros na década de 90, o começo dos anos 2000, os engenheiros se tornaram financeiros, né? O pessoal era muito bom de fazer cálculo, em vez de trabalhar, de produzir alguma coisa do ponto de vista da engenharia, ele passou a ser... Foi para banco. Foi para banco. E aí a indústria foi definhando. Então, esse projeto, se você analisar como um todo, é justamente isso, é o fortalecimento da engenharia e da indústria. E a gente sabe que país sem indústria não é o nosso foco. O Brasil, pelo tamanho que tem, pelo mercado, como foi bem lembrado aqui, que será o 4º maior do mundo, nós temos que jogar como um titular, não como reserva. E me diga uma coisa, quer dizer, quais das indústrias que estão no Brasil ou que pretendem instalar, têm intenção de instalar plantas no Brasil, quais delas se beneficiam imediatamente com o regime automotivo? Quer dizer, por exemplo, as importadoras, as montadoras, as fábricas, exatamente quais tipos de empresas vão se beneficiar imediatamente, quais aquelas que ainda estão com o pé atrás, dizendo, opa, será que isso interessa para mim ou não? O que aconteceu com o regime automotivo, essa discussão toda que a gente teve em Brasília, foi que o Brasil definiu que modelo automotivo ele quer. Existem 2 modelos automotivos no mundo. Um é que você produz numa planta afastada do mercado consumidor, traz desmontado e usa o processo CKD. O processo CKD é assim, você traz a grande maioria das peças desmontadas do país de origem, chega aqui, monta e pinta. Do ponto de vista da montadora é excelente, porque você monta uma planta fabril dessa com 400 milhões de dólares. O outro modelo você tem que ter engenharia de designer, engenharia de desenvolvimento de meios de produção, engenharia de construção dos meios de produção, que é a ferramentaria, engenharia de montagem. Isso é uma planta de 2 bilhões. Isso é uma planta de 2 bilhões. O Brasil, quando começou a trazer a indústria automotiva para cá, na década de 50, ele trouxe esse modelo. Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo fabricante de automóvel, um dos pouquíssimos, né? Então, a discussão toda durante muito tempo foi assim, recebemos os entrantes e assumimos que o Brasil vai ser um modelo de CKD ou criamos verdadeiramente uma política interna, com diretrizes, com orientação para que quem queira entrar, entre no modelo já instalado. De fabricante. De fabricante. Então, o que aconteceu? Foi um fenômeno muito interessante. Quando o regime foi feito, todas que anunciaram lançamento de planta no Brasil, todas, sem exceção, recuaram. Todas. BMW, Jaque, Chery, todas recuaram. Todas ficaram assim, vamos ter que esperar o regime automotivo, vamos ter que esperar. Quando o regime saiu, se eu não me engano, 2 dias depois a BMW anunciou a planta no Brasil. Aí eu conversei com alguns amigos meus na época, eu falei, mas é engraçado, a BMW tinha a oportunidade de trazer em CKD, até porque o carro dela é premium, não é tanto o problema do imposto, porque é um mercado muito... restrita, nicho, né? Nicho. E aí a BMW, ela colocou uma nota que ela vem para o Brasil porque é um mercado com direção.
E é verdade, porque quem tem uma marca premium e quer investir na qualidade e montar uma planta fabril, não pode ficar exposto a uma lei dúbia que permita um cara trazer CKD. Não pode. Então, olha que interessante. Ou seja, a definição política foi atraente nesse caso. Foi atraente. Por outro lado, a EFA foi embora. Né? Uruguaia. Não sei aqueles que compraram aquele caminhãozinho. Foi embora. Foi embora. A Jaque, que tinha feito um anúncio de uma planta relativamente barata, 400 milhões, já pôs para 1 bilhão e pouco. 3 chinesas que estavam vindo individualmente, Shangyang mais umas 2, vão se unir como uma empresa só para poder montar a planta fabril. Então, aquele susto que estava todo mundo assim, não, porque nós vamos perder investimento, não, porque essa dureza do regime vai pôr o Brasil para trás. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. É o que o Rafael falou, nós vamos ser o 4º mercado do mundo. Eu acho que o Brasil está perdendo, felizmente, alguns complexos de inferioridade. Porque a empresa, ela ganha de qualquer jeito. Ela pode ganhar mais ou ganhar menos. Pode atender mais a estratégia que ela tem quando está fora daqui, quando a empresa que é fora do Brasil vem para cá, ou pode atender menos a estratégia da empresa. O que o Brasil tem que defender é o seu país, é o trabalhador aqui, sim, os é a interesses sociedade nacionais. brasileira, é o interesse da nação. Os processos de globalização, eles estão em mutação o tempo todo. E hoje, nesse momento, no mundo, a visão da globalização está muito construída também através de interesses nacionais, interesses de países. Vai montar uma fábrica no Japão, todo mundo tem que atender uma série de regulações, é muito regulamentado. Vai montar uma fábrica na Coreia, não sendo coreano. Então, eu acho até que nós temos que perder algumas... A gente evita de falar de proteção. Eu acho que isso se render um pouco a esses conceitos do liberalismo exacerbado. E o Brasil é um país que é marcado, que tem um Estado como indutor. E sempre foi assim. Agora, o Estado como indutor, deixando de anunciar para a sociedade o que pretende em vários segmentos da economia, segmentos sociais, um erro enorme num país gigantesco como o nosso, que tem problemas acumulados... A função indutora, né? Problemas acumulados históricos no Brasil, né? Você tem dívidas a serem pagas seculares no Brasil. Então, quando o governo quer que com as riquezas do pré-sal, essa riqueza vá para a educação, isso é pagamento de uma dívida histórica. É uma decisão política. Política e que repara dívidas que o Estado brasileiro tem com os mais pobres, que não tiveram acesso a uma escola de qualidade, uma escola que desse uma formação superior. A gente percebe hoje, apesar de todos os esforços, a falta de qualificação profissional. O Brasil cresce, a indústria cresce, faltam engenheiros, faltam técnicos. Mas sobre isso, Rafael, nós vamos falar no próximo bloco. A gente já volta.